Fala meus filhos, eu sou o Wendel Rommel, professor de Física, e agora a gente fala sobre o tópico 2 da Tua Mundus, capítulo 2. Nosso primeiro tópico é a respeito da interferência de ondas bi e tridimensionais. Então, de som, de luz, como é que isso acontece? Imaginemos com o som para que isso se torne mais simples. Imagine que tenhamos duas fontes sonoras, cada uma emitindo uma onda. Fonte 1 emite uma onda que percorre uma distância d1. Fonte 2 emite uma onda que percorre uma distância d2. Elas vão se encontrando pelo caminho e considere que a frequência das duas ondas seja aproximadamente igual, a amplitude das ondas também seja aproximadamente igual e que essas ondas vão se propagando até que atinjam um observador O, em se tratando de onda luminosa, ou ainda um ouvinte O, em se tratando de onda sonora. À medida que essas ondas chegam ao mesmo ponto, como vieram de fontes diferentes, elas vão interferir, podendo causar uma interferência construtiva, que se for um som, é um som mais claro, mais forte, mais fácil de você entender, mais compreensível. E se for um som que sofre uma interferência destrutiva, um aniquilamento da onda, vai ficar difícil de você ouvir, de você escutar, porque a onda sonora foi aniquilada. E aí observe, o que define se essas ondas vão sofrer interferência construtiva ou destrutiva? A equação é super simples. A diferença de caminhos entre os caminhos percorridos pelas ondas das duas fontes, F1 e F2, e aí eu já faço uma ressalva para você. Esse ΔD, a diferença de caminhos, significa dizer que você vai fazer a maior das distâncias menos a menor das distâncias. Em resumo, esse ΔD é em módulo maior menos o menor em relação às distâncias. A diferença de caminhos percorrida pelas ondas é igual ao produto n vezes lambda sobre 2. Lambda é o comprimento de onda. E esse n não é uma grandeza física. N é um número. E é esse número quem vai identificar para a gente se as interferências são construtivas ou destrutivas, baseado no que está descrito aqui no cantinho. Se as fontes estiverem em fase, o que é isso, professor? Elas estarem em fase significa dizer que elas estão operando em harmonia. Quando a fonte 1 emite uma crista, a fonte 2 emite uma crista. Elas estão harmônicas, estão em fase. Então, se as fontes estão em fase, se esse número n, o número de meios comprimentos de onda, for um número par qualquer, e existem infinitos, 2, 4, 6, 8, 10, se ele for par, e as fontes estiverem em fase, a interferência construtiva, a onda sofre um reforço. No entanto, se as fontes estiverem em fase e o valor numérico de n, se o número n for um número ímpar, nós teremos uma interferência destrutiva. Há um aniquilamento da onda sonora. Você vai ter dificuldade de escutar, de compreender aquele som. Mas, professor, e se as fontes estiverem em oposição de fase? Deixa eu te explicar. Oposição de fase significa que as fontes estão desarmônicas. Quando, por exemplo, a fonte 1 emitir uma crista, a fonte 2 vai emitir um vale. Elas estão em desarmonia. E aí, observe, se esse número n for um número par, revela pra gente uma interferência destrutiva. Reitero, um número par qualquer, 2, 4, 6, 8, 10, tanto faz, desde que ele seja par e as fontes estejam em oposição de fase, vai gerar uma interferência destrutiva. Mas, se as fontes estiverem em oposição de fase, em desarmonia, e esse número n for um número ímpar qualquer, 1, 3, 5, 7, 9, 11, desde que ele seja ímpar, a interferência será construtiva. Veja que as configurações são alteradas a depender de se as fontes estão em fase ou em oposição de fase. Agora, visualmente, para tu olhar e perceber o que é uma interferência construtiva e o que é uma interferência destrutiva, quando há um reforço e quando há um aniquilamento da onda, dá uma olhadinha aqui, ó. Imagine duas ondas se propagando com características de crista. Quando elas se encontram, vai rolar um reforço, uma onda reforça a outra. Veja como a onda reforçada tem uma maior amplitude. Isso é uma interferência construtiva, a onda ficou mais robusta, mais fácil de perceber, de visualizar. Se for uma onda sonora, fica mais fácil de você ouvir. E se a interferência for destrutiva? Veja que as ondas, os pulsos que estão se propagando, têm fase invertida. Ó. Uma característica de crista,
Outra característica de Weyl, quando elas se encontrarem, elas vão anular uma a outra, vão bloquear uma a outra. A onda deixa de existir. É um aniquilamento, uma interferência destrutiva. Fica muito mais difícil você perceber que há pulsos se propagando pela corda. Olha como ela está uniforme. Isso é uma interferência destrutiva. Então, meus amores, esperamos que agora você tenha entendido direitinho a interferência para que a gente passe para a difração. É um subtópico desse tópico 2. Bom, a difração vai revelar para a gente uma característica importante das ondas. A difração revela para a gente a capacidade das ondas de contornar fendas e de contornar obstáculos. Então imagine que aqui eu tenho uma onda, tá aqui ó, as frentes de onda de vermelho se propagando. Essa onda tem um comprimento de onda lambda e ela vai encontrar um obstáculo, um muro, e esse muro tem um orifício, tem uma fenda. Observa-se que o tamanho da fenda, né, o tamanho dessa fenda por onde a onda vai passar, é bem maior do que o comprimento de onda. Tamanho da fenda muito maior que o comprimento de onda. Você vai perceber que essa onda simplesmente passa pela fenda e continua o seu caminho em linha reta. Mas, quando eu altero as condições da fenda, olhe para o exemplo 2. No exemplo 2, o tamanho da fenda, olha um buraquinho, um furozinho feito, formando a nossa fenda. Quando o tamanho da fenda é menor que o comprimento de onda, eu percebo a difração. As ondas, olha só, deixa eu complementar aqui para você, deixa eu pegar um piloto adequado. Olha só, o comprimento de onda aqui, lambda, a distância entre duas frentes de onda, lambda. Veja que agora o nosso comprimento de onda é maior do que a nossa fenda. A fenda é só o furinho. Nós vamos perceber que não somente a onda passa pela fenda, como ela se espalha por todo o meio, inundando todo o meio subsequente. Para ilustrar esse exemplo e a difração, que é meramente teórica, não tem equação para a gente, imagine, você está me assistindo agora por um vídeo, mas imagine que a gente esteja numa sala de aula, como a que eu estou agora, uma sala da escola do Colégio GGE, e que a gente esteja à noite na escola tendo aula e só a nossa turma tendo aula. A gente passa pela porta e deixa uma brechinha, 2 dedinhos de porta aberta. Considere que a porta ela é completamente vedada, não tem vidro, não tem janela na porta, maciça de madeira. Veja, a escola está toda escura, toda apagada, só a gente tendo aula aqui na sala, e aí vem uma pessoa caminhando pelo corredor. Você concorda comigo que essa pessoa que vem caminhando pelo corredor vai escutar o som produzido por nós aqui na sala de aula? Porque o som, ele passa pela fresta da porta e não só passa em linha reta, mas ele passa e se espalha, inunda todo o corredor, sofrendo a difração. Vai se espalhar. Em qualquer ponto do corredor, a pessoa que estiver vai ouvir o som da aula. Rolou uma difração para a onda sonora. Mas a luz que passa, a luz da nossa sala, já que a escola está toda no escuro, e aqui a gente está com a luz acesa, o corredor da escola todo apagado, a luz que sai aqui da sala passa pela fresta, mas não ilumina todo o corredor. Vai passar em linha reta, iluminando uma linha reta no chão. Porque a luz não vai sofrer difração nessa fenda. Ela vai passar em linha reta. Qual é a diferença, então, de um para o outro? Vou te explicar. O comprimento de onda que nós ouvimos, do som que nós ouvimos, é em torno de 20 centímetros até 20 metros. Qualquer fenda, qualquer obstáculo entre 20 centímetros e 20 metros vai permitir a difração para o som. Por isso que se alguém chegar, né, na portaria do teu prédio, gritar teu nome, você morar nos primeiros andares, você vai ouvir quem está te chamando. Né? Se alguém, né, na sala da tua casa chama teu nome, tu está no teu quarto, a pessoa que está no quarto vai ouvir quem está chamando, porque o som ele vai difratando entre as portas, entre as janelas, passa pelo muro, e aí você ouve, chegou até você. Mas, se essa pessoa estiver lá na portaria do teu prédio com a lanterna acesa, né, essa luz vai se propagar em linha reta. Ela até entra pela tua varanda, mas ela não dobra para ir para o corredor do teu quarto, não dobra na porta do banheiro e ilumina no banheiro. Perceba que a luz que nós vemos tem comprimento de onda da ordem dos nanômetros, é 10 a menos 9 metros. Então, para que a gente percebesse a difração para a luz, nós precisamos de fendas da ordem de 10 a menos 9. Ou seja, isso só é conseguido em laboratório, por isso que a gente percebe com tanta facilidade a difração, o espalhamento do som, mas não a difração da luz.
Ok, meus filhos? Beijo grande para vocês. Até já já no tópico 3.